Existe uma força invisível que move a vida humana de maneira silenciosa. Ela não aparece nos grandes discursos, não busca aplausos, não deseja dominar o mundo. Ela apenas sente. Esse é o universo de Câncer. A astrologia descreve Câncer como o quarto signo do zodíaco. Depois da mente curiosa de Gêmeos, surge o despertar emocional da alma. Câncer representa memória, afeto, proteção, sensibilidade e pertencimento. Regido pela Lua, esse signo possui ligação profunda com emoções, infância, ancestralidade e mundo interior. Mas existe algo extremamente importante sobre Câncer que muitas pessoas não compreendem. A sensibilidade canceriana não é fraqueza, é intensidade emocional. O canceriano sente ambientes, absorve energias, percebe mudanças emocionais silenciosas que outras pessoas nem notam. E justamente por sentir tanto, ele aprende a se proteger. Por isso o símbolo de Câncer é o caranguejo, uma criatura sensível, escondida dentro de uma armadura. O homem de Câncer costuma carregar enorme profundidade emocional. Mesmo quando aparenta força exterior, existe dentro dele uma necessidade intensa de acolhimento e conexão verdadeira. Ele valoriza a família, memórias, relações profundas. No amor, geralmente busca segurança emocional antes de se entregar completamente. Mas existe um lado sombrio importante. O homem canceriano pode se tornar emocionalmente dependente sem perceber. Quando ama, cria vínculos muito profundos. E se não desenvolver maturidade emocional, pode transformar apego em necessidade excessiva de atenção ou validação. Outro desafio é a dificuldade em lidar com rejeição. Cancerianos raramente esquecem feridas emocionais, palavras antigas, traições, abandonos. Tudo pode permanecer vivo dentro da memória emocional durante muitos anos. E aqui nasce uma das maiores sombras de Câncer: o apego ao passado. Muitos cancerianos continuam emocionalmente presos a situações que já terminaram há muito tempo. Revivem emoções antigas, relembram dores silenciosas, carregam lembranças como se ainda estivessem acontecendo. E lentamente, isso pode impedir a alma de seguir adiante. Agora, quando observamos a mulher de Câncer, encontramos uma energia profundamente intuitiva e acolhedora. A mulher canceriana geralmente possui enorme capacidade de cuidar emocionalmente das pessoas ao redor. Ela percebe sentimentos escondidos, escuta silenciosamente, protege quem ama com intensidade quase maternal. Mas existe também um lado emocional extremamente delicado. A mulher de Câncer pode se machucar facilmente, mesmo quando não demonstra imediatamente. Muitas vezes guarda sentimentos dentro de si até que eles se tornem emocionalmente pesados demais. Outro desafio importante é a tendência ao excesso de proteção. A canceriana frequentemente deseja cuidar tanto das pessoas que acaba esquecendo de cuidar de si mesma. E quando não se sente valorizada emocionalmente, pode desenvolver tristeza silenciosa, carência afetiva e fechamento emocional. Existe ainda outra sombra profunda em Câncer: a oscilação emocional. Assim como a Lua muda constantemente de fase, o humor canceriano também pode mudar intensamente. Momentos de alegria profunda podem ser seguidos por recolhimento emocional repentino. E muitas vezes nem o próprio canceriano consegue explicar exatamente o que está sentindo, porque suas emoções funcionam como marés internas. Talvez o maior aprendizado espiritual de Câncer seja compreender que sentir profundamente não significa viver aprisionado pelas emoções, porque emoções são como água, precisam fluir. Quando represadas, criam dor. Quando ignoradas, criam vazio. E quando compreendidas,
criam consciência. Quando desequilibrado, câncer pode desenvolver carência emocional, vitimismo, manipulação afetiva, apego excessivo, medo de abandono e dificuldade em deixar o passado para trás. Sim, muitos cancerianos possuem enorme medo de serem abandonados emocionalmente e, às vezes, por medo de perder, tentam controlar relações através do excesso de cuidado, culpa emocional ou dependência afetiva. Mas existe algo extraordinário quando o câncer começa a despertar espiritualmente, porque poucos signos possuem capacidade tão profunda de amar verdadeiramente. O canceriano evoluído aprende que acolher não significa carregar o peso emocional do mundo inteiro. Aprende que proteger não significa controlar. Aprende que vulnerabilidade pode ser força espiritual. E, principalmente, aprende que o passado deve servir como sabedoria, não como prisão. No amor, câncer precisa aprender equilíbrio emocional. Precisa compreender que relações saudáveis não sobrevivem apenas de necessidade afetiva. Elas sobrevivem de maturidade emocional. Quando ama de forma consciente, câncer se torna um dos parceiros mais leais, sensíveis e protetores do zodíaco. Uma presença emocional rara, alguém que realmente se importa. No campo profissional, cancerianos costumam se destacar em áreas ligadas ao cuidado humano, educação, psicologia, saúde, arte, espiritualidade, gastronomia e tudo aquilo que envolve acolhimento emocional, porque sua alma possui capacidade natural de nutrir pessoas. Espiritualmente, câncer representa a memória da alma, as raízes emocionais, a conexão com a ancestralidade, o desejo profundo de pertencimento. Mas a vida, eventualmente, ensina algo essencial para câncer. Nenhum lar exterior será suficiente, enquanto a alma não encontrar paz dentro de si mesma. E talvez essa seja a grande missão espiritual canceriana: aprender a acolher a si próprio. Aprender a amar sem medo constante de perder. Aprender que algumas pessoas fazem parte da nossa história, mas não necessariamente do nosso destino. Porque o verdadeiro crescimento emocional começa quando deixamos de viver apenas para proteger feridas antigas. E talvez, neste momento, o universo esteja perguntando silenciosamente para muitos cancerianos: você está vivendo o presente ou apenas revivendo emoções do passado? Porque quando o câncer finalmente encontra equilíbrio, sua sensibilidade deixa de ser sofrimento e se transforma em sabedoria emocional. Bem-vindos ao canal Vivendo a Vida. Inscreva-se e deixe seu like. Obrigada. Namastê.